Meus amados irmãos, saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, feliz nessa noite por estar aqui cultuando a Deus, junto com meus irmãos. Quero parabenizar a orquestra, né? Seu aniversário, Deus abençoe o maestro Flávio, todos os irmãos. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que tem assim conduzido o rebanho do Senhor Jesus. Glória a Deus. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Né? O obreiro ele tem que estar realmente aposto para poder falar da grandeza do Senhor Jesus. Hoje é um culto muito especial de aniversário e também a Santa Ceia do Senhor, onde todos nós sabemos que a Santa Ceia é um momento de reflexão, onde nós, todos que chegamos aqui, chegamos para refletir um pouco da bondade de Deus, da nossa vida e da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Mas, para não ficar somente nas minhas palavras, nós lemos, meus irmãos, uma passagem muito gloriosa nessa noite que fala do bom samaritano. Interessante nesta passagem do bom samaritano, que parece para os judeus uma contradição, pois os irmãos sabem, a igreja tem conhecimento de que os samaritanos não eram amados pelos judeus. Havia uma rixa muito grande e eles não tinham aquela harmonia, apesar de conviver em espaços diferentes, mas diz as Escrituras que quando esses se cruzavam, havia uma certa dificuldade deles junto compartilhar algo. Mas o interessante nessa noite, ao lermos essa passagem, que serve como meditação para cada um de nós que estamos aqui, a Bíblia diz que o mestre, ele estava sendo interrogado pelo um mestre da lei, um doutor da lei. Aquele homem, pelo que se lê, é como se ele estivesse importunando Jesus. Eu acredito que Jesus, ao estar ministrando a sua palavra, ensinando aos discípulos, aquele homem, de forma constante, ele se levantava e interrogava, até o ponto de Jesus parar e ouvir o que é que ele realmente estava querendo de Jesus. É muito natural a gente saber que as pessoas no mundo sempre têm as suas interrogações acerca de Jesus. E não foi diferente para aquele homem doutor da lei. Ele tinha conhecimento da lei, das Escrituras. E a Bíblia diz que ele se pôs de pé, se levantou e interrogou ao mestre, perguntando sobre a vida eterna, perguntando sobre o seu próximo. E o interessante é que no decorrer da Bíblia Sagrada, a gente percebe algo muito importante para nós aprendermos nessa noite e muito importante para aquele homem, porque ele não tinha conhecimento de causa. E Jesus colocou agora uma história diante dele. E eu louvo a Deus porque Jesus, como muitos dizem, Jesus é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus será sempre aquele que vai nos surpreender. Muitas vezes a gente acha que não, mas ele vai me surpreender e vai te surpreender. Não adianta, aleluia, você ficar cocheando em dois pensamentos, mas o Deus que você veio adorar nessa noite, Ele é o Deus que nos surpreende. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem, ele não esperava a surpresa que estava dentro dessa mensagem aqui do bom samaritano. E ele interroga Jesus, e Jesus automaticamente diz, ia descendo um certo sacerdote. Ele começa a contar uma história muito interessante. O sacerdote, como muitos sabem, né, estava ali no templo para dirigir o trabalho. E ao término, diz a Bíblia, ninguém sabe se ele ia ou se estava voltando. Cada um tem sua visão diferenciada. Porém, ele ia descendo e a Bíblia diz, Jesus falando, que ele percebeu que tinha um homem que estava meio morto. Tinha sido espancado por salteadores, mas a Bíblia diz que ele passou de largo. Para o doutor da lei, meus irmãos,
Aleluia. Isso era muito difícil ele aceitar, porque ele era um doutor da lei. E Jesus coloca agora um personagem que, na visão deste doutor, jamais poderia agir daquela forma. Aleluia. Ele passou de largo. E também a Bíblia diz, Jesus, que agora desceu outra pessoa que era um adorador. Era um levita. Era um homem responsável pelo louvor na casa de Deus, mas como todos sabem que o levita, na sua essência, ele não somente tomava conta, não é, do louvor, mas também da casa do Senhor, nos cuidados, nos preparativos da casa do Senhor, para que os sacerdotes ministrassem a palavra para aqueles que ali estavam. Era um homem totalmente ocupado, um homem totalmente envolvido na obra, que jamais... Aleluia. Jamais ele iria imaginar que aquele homem ia passar de largo e acolher uma pessoa que estava precisando. Mas Jesus disse que este homem passou de largo. Aleluia. Essa passagem, ela nos traz hoje na Santa Ceia, primeiro desses dois personagens, simboliza, quem sabe, a cada um de nós que chegamos aqui. No intuito de adorá-lo, adorar a Jesus, bendizê-lo, mas também como os cristãos, e não meros religiosos, também colocar em prática tudo aquilo que Jesus expressa nesta passagem para cada um de nós. Porque é muito bom estar aqui, aleluia. É muito bom adorar a Deus. É muito bom saber que existe um culto para nós irmos adorar ao Senhor nosso Deus. Mas o nosso culto, meus irmãos, não se limita somente aqui, em cantar, formar de forma bonita, esplêndida, para que as câmeras mostrem para o mundo o que nós estamos fazendo, mas o que Jesus quer para cada um de nós, que principalmente que estamos numa Santa Ceia, é que nós venhamos aprender, aleluia, a saber que existem pessoas, e nós que adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a nossa adoração não fique somente dentro da igreja, mas que ela saia também contagiando da porta para fora as pessoas que necessitam de um abraço e que necessitam ser curadas. Jesus, ele procura também deixar para a sua igreja esta mensagem, a começar de mim. Aleluia. Porque é muito bonito quando nós adoramos. É muito bonito quando nós glorificamos. É muito bonito quando nós dizemos: Senhor, eu recebi a tua palavra e eu estou abastecido. Eu estou abastecida. Sim, mas o problema não é você estar abastecido aqui. O problema é você sair daquela porta para fora e abastecer aquele que está necessitado e aflito também. Porque Jesus disse que eles desciam, mas olharam de largo. Nós aprendemos com isso que nós não podemos, irmãos, aleluia, ter somente Deus para nós. Nós também aprendemos que nós não podemos ter Jesus somente para nós. Eu estou bem na fita com Jesus? Estou. Aparentemente estou. Mas será que eu posso, depois que eu estou abastecido de Deus, de um culto abençoado, que nós adoramos, que nós glorificamos, será que depois que eu estou cheio de azeite, transbordando, eu posso pedir panela emprestada ao meu vizinho para poder colocar azeite ou não? Porque Santa Ceia é momento de reflexão. Aleluia. É momento para olhar para a minha vida. É momento para que eu entenda que realmente Jesus, Ele é o meu Jesus, que se encarrega de me abençoar, de me ajudar, mas eu tenho que estar em paz na minha cidade. Eu posso andar livre pela minha cidade. Eu posso andar pela minha rua e dizer para a minha vizinha: tem vasilha aí? Porque eu estou transbordando de azeite e eu quero dividir com você. Que azeite é essa, vizinho? É o azeite da palavra que eu recebi hoje na igreja para dar para você, meu vizinho.
Então Jesus nessa passagem, ele deixa também este exemplo para nós, os adoradores da casa do Senhor. Dos que louvam também a Deus nessa noite, dos que estão aniversariando nessa noite. Jesus deixa para vocês, Jesus deixa para a igreja, deixa para o ministério, deixa para todos nós, que nós não devemos passar de largos das pessoas que precisam de Deus, porque nós já temos Ele em nosso coração. É difícil muitas vezes, irmãos, nós administrarmos mesmo com Jesus na nossa vida, mas Ele está na nossa vida, e o mundo que está lá fora está sem Deus e sem direção. Por isso que ele chama a atenção deste doutor da lei. Nós temos que ter muito cuidado, porque não devemos ser, ou permanecer, ou ter, na visão de alguns, somente como religiosos. Está se formando nos últimos dias muitos religiosos. É muita gente religiosa, mas ter empatia é algo totalmente diferente. E Jesus disse que aquele homem, o primeiro e o segundo, passou de largo. Mas, aleluia, glória a Deus. Ele disse, mas ia passando também um samaritano. E se nós entendermos nessa questão do bom samaritano, se nós se aprofundarmos mais esse contato deste homem com aquele homem necessitado, espancado pelos salteadores, a gente pode extrair muita coisa que muitas vezes nós, como cristãos, queremos fugir desta realidade. E quais são? Primeiro, ele alterou a sua agenda. Aleluia. Quem sabe muitas vezes nós não queremos alterar nossa agenda porque estamos muito ocupados e não temos tempo de ajudar o aflito e o necessitado. Não é porque eu tenho muita faculdade, eu tenho muito estudo, eu tenho muita coisa para fazer. Não, sempre você pode fazer alguma coisa a mais, porque a Bíblia diz que há tempo. Eu gosto desse silêncio, viu, irmão? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. O silêncio muitas vezes na igreja, ele traz a gente que os irmãos estão percebendo algo do que Deus está querendo dizer para você. E a Bíblia diz que ele alterou a sua agenda. Quer dizer, era um homem também ocupado. Jesus disse que ele ia passando, mas ele desceu do seu cavalo e atendeu aquele homem. Segundo ponto, o que foi que aquele homem fez? Dedicou tempo. A pergunta é, nós estamos dando tempo, dedicando tempo para as pessoas que precisam de Deus? Ou nós somente estamos querendo cantar na igreja? Leva show, lamanaia, sore de me cante. Será que o meu tempo é somente para eu adorar a Jesus e saber que isso está bom demais? Não, você pode fazer ainda muito mais. Aleluia. Este homem também, o que nós aprendemos, que ele, o judeu, o samaritano, ele ao descer do seu cavalo e ajudar quem? Um judeu. À beira do caminho. Aquilo ali também trouxe um certo problema para aquele homem, quem sabe? Traduzindo assim melhor, quem sabe o samaritano olhando para ele, ou depois que ficou sabendo da história do que ele fez, poderia, quando ele chegasse na cidade dos samaritanos, dizer para ele, você é um traidor da causa samaritana. Ele rompeu com essa situação também, ele não quis saber, porque era a visão deste homem, do homem que ajuda o próximo, daquele que ama de verdade. Ele não se preocupa se alguém vai falar, se alguém vai dizer alguma coisa. O importante é que ele esteja na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus.
Ele não quis saber. É o que nós aprendemos aqui. Ele ia voltar para a cidade de Samaria. Mas ele não quis saber. Eu quero ajudar este homem. Aleluia. Glória a Deus. E o que é que nós aprendemos aqui? Um trocadilho de Jesus. Se nós percebermos aqui, é a resposta final deste homem, doutor da lei, quando Jesus diz assim: quem foi o próximo daquele que estava jogado? Veja que eles não tiveram nem força para dizer samaritano, era o ódio dentro do coração. Muitas vezes estamos ou falamos que somos crentes em Cristo e às vezes vemos ceiar, adorar a Deus na Santa Ceia, mas tem algo no coração travado. Você pode até esconder para o pastor Roberto. Aleluia. Você às vezes pode esconder para nós do ministério ou até mesmo para a sua família, mas o Deus que está aqui, Ele olha para o meu coração e para o teu coração também. Ele está vendo qual é a intenção de você estar aqui nessa noite. Quem sabe muitas vezes eu vou para a ceia porque todo mundo pensa que eu estou assim com Jesus. Será? Eu vou para a ceia para querer camuflar a minha situação, mas não adianta. Os olhos de Deus, aleluia, está nessa noite aqui, olhando, diz a Bíblia, os verdadeiros adoradores, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é com falsidade, não é com mentira, não é com arrumadinho, porque com arrumadinho sempre dizem, né? Não entra no céu. Então foi o que Jesus fez. Fez um trocadilho. Eles pensavam, quem sabe, aquele doutor da lei, quando ele começou a contar a história, quem sabe o doutor da lei pensou assim: ele vai colocar um judeu como herói. Aí Jesus pega para deixar ele em situação difícil, pega o inimigo deles e coloca como herói, para extrair do coração daquele doutor da lei, se ele realmente estava vivendo a palavra ou não, se ele amava de verdade ou não, mas ele provou que não amava de verdade. Quando ele disse, aquele que usou de misericórdia, nem o nome samaritano, o ódio era tão grande, aleluia, no coração dele, que ele não quis dizer. Jesus pega o samaritano e coloca como herói da parábola, quebrando as pernas daquele doutor da lei, porque Jesus conhece a minha e a tua intenção nesta noite. Não adianta querer barganhar com Deus, não adianta querer fazer coisas que você acha que Deus vai aprovar. Não, com Deus as coisas é bem diferente. Aleluia, por isso que ele disse: quem foi? Diga para mim agora. É como se ele estivesse dizendo: você não é doutor da lei? Você não tem conhecimento? Diga agora. E ele disse: o que usou de misericórdia? Aleluia. Faz-me lembrar, encerrando, aleluia, que fazer a obra de Deus realmente é ter empatia. É se aproximar um dia uma irmã, isso é só um testemunho, perguntou para mim, disse: pastor, o senhor faz a obra do Senhor Jesus há muito tempo assim? Aleluia, eu disse: faço. Aleluia, porque eu aceitei Jesus, foi para morar no céu. Glória a Deus. Um certo dia, num lugar onde eu morei, uma pessoa da matriz africana, aleluia, era nossa vizinha, e havia uma situação muito difícil toda a tarde, pastor, aleluia, era um tormento, porque cantavam-se aquelas músicas, e não gostavam de nós, porque nós éramos crentes em Cristo Jesus. Aleluia, e era aquela perseguição, aquela luta, mas só que um dia, o esposo dessa pessoa ficou enfermo. Aleluia, e eu escutei, porque parede de Coab é uma só e dá para escutar. Aleluia, glória a Deus. E ela gritava, dizia que ninguém queria ficar com seu esposo e aquela luta. E eu disse para minha esposa, era auxiliar, pastor. Aleluia, eu disse: eu vou ficar com ele lá no hospital.
Os filhos não querem, ninguém quer ficar. E a minha esposa, tu vai, ficou preocupada comigo. Eu disse, vou agora no portão dela. Aleluia, bati no portão dela. O bom samaritano. Aleluia, glória a Deus. Ele troca a sua agenda, ele muda pela vida de um necessitado. Glória a Deus. E ela gritou de lá, o que é que o senhor quer? Gritou e tal, vem cá, vou não, fala daí. Eu disse, se aproximou meio assim. Eu disse, eu escutei a sua história, mas hoje quem vai ficar com seu esposo sou eu. E ela ficou assim, parada, desarmou-se. Aleluia, eu vou lhe dar a passagem. Eu disse, não precisa, eu estava desempregado nessa época. Não precisa. Arrumei o dinheiro, cheguei no hospital, já cortei cabelo uma vez, levei minha maquineta. Quando cheguei lá, o homem se assustou comigo, naquele hospital, sentado numa cama. Eu peguei ele, dei um abraço nele, coloquei ele nos braços, levei ele para o banheiro, cortei o cabelo dele, dei banho nele, cuidei dele. E ele aceitou Jesus para morar no céu. Depois, com uma semana, num culto como esse, quando eu olhei, ela estava lá atrás, sentadinha. Depois de uma semana assistindo o culto, ela adoeceu depois, e Deus trabalhando na vida deles. E depois que ela adoeceu, eu pedi para as irmãs do ciclo de oração ir visitá-la, e as irmãs cuidou ela no hospital, irmã Iraci. E resultado, ela aceitou Jesus e está esperando eu e você. Aleluia, lá naquele grande dia, nós iremos se encontrar, porque a vida de um cristão, Jesus quis extrair nessa passagem aquilo que nós devemos fazer. Não esteja aqui somente porque é um culto de Santa Ceia, mas esteja aqui porque você é um verdadeiro adorador. Que Deus abençoe. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.